Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 que acabou de sair aí do HCTR11, é o Hectare, Fundo de Investimento Imobiliário, Fundo de Crédito. Então fique conosco para você saber as novidades aí no HCTR11, o que a gestão está fazendo aí no fundo, tá? E se você gosta então desse tipo de assunto, se inscreva no canal. Ajuda a gente aí, ative as notificações e deixa o seu like. É tudo de graça, mas você ajuda muito mesmo a gente aí a disseminar essas informações pelo YouTube também. E também o relatório gerencial, vou deixar na descrição do vídeo, assim como o nosso link do grupo do Telegram para você entrar lá no grupo, né, conversar também com outros investidores, comigo também. Vamos lá então, HCTR11, fundo de CRI, fundo que investe preponderantemente em certificados de recebíveis imobiliários, é um fundo classificado como um fundo high yield, tá? High yield ao extremo, inclusive, né? Na época de 2020 ali, 2021, teve proventos espetaculares, pagou muitos proventos altíssimos, acima de 2% nesse período, tá? Foi um período realmente que o fundo teve distribuições ali espetaculares, mas, né, a gente vai ver aqui que muitas das vezes com a alta da Selic tem prejudicado o fundo, o setor imobiliário, principalmente esses fundos mais high yield, onde as taxas ali cobradas aos tomadores de crédito são muito altas e numa situação de juros altos elas acabam tendo dificuldade, tem esses riscos de inadimplência, né? Dificuldade de crédito, de equacionar as dívidas, e é o que o fundo está sofrendo hoje, pagando um dos menores proventos aí dos fundos de CRI. Bom, a gente verifica aqui algumas informações. O fundo tem desde setembro de 2018, então o fundo aí que está partindo para o seu 5º ano de mercado, prazo de duração indeterminado. Quem gera é a Hectare Capital, né? Quem administra é a Vortex e a taxa de administração 0,21% sobre o patrimônio líquido a mercado, 0,99% sobre também o PL a mercado e mais 10% de previsão de taxa de performance daquilo que exceder 100% do CDI. Bom, mais para baixo a gente vai ver algumas outras informações do fundo, mas aqui do lado também tem. O patrimônio líquido do fundo hoje está em 2,4 bilhões de reais. O patrimônio líquido nos últimos 12 meses está em uma média de 2,6 bilhões. Né, essas variações, principalmente dos ativos que compõem a carteira do fundo, né, teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses. E o valor de mercado, o valor da cota a mercado, 58,62. Né, então, muitas das vezes aí, o mercado precifica, né, além do risco, né, todas essas questões de risco, os proventos também têm uma diferença ali. Quando vai se adquirir a cota, né, muitos veem só os proventos, mas se fossem olhar também o risco que o fundo tem em relação aos seus papéis, de repente o valor seria até menor. Bom, número de cotistas atuais, 209 mil cotistas, tá? Eu não sou cotista do fundo, fui lá em 2020 e 2021, saí do fundo numa época que ainda estava R$ 155 de valor de mercado. Nunca imaginaria que o fundo ia chegar a esse valor. Eu realmente saí do fundo porque eu tinha muitos fundos de papel na minha carteira e eu não acreditava que o fundo ia ter aquela consistência que ele tinha de pagar 2,40 por mês de proventos. Então eu saí do fundo, investi em outros papéis menos arriscados e acabou que essa ruptura aí praticamente aí dos preços do preço do HCTR começou no final de 2022, muito depois aí, quase um ano depois que eu vendi o fundo. Dividendo do fundo repete-se aqui os 50 centavos, né? É o dividendo atual sustentável do fundo, a gente vai ver isso dentro do relatório gerencial dele, dentro do relatório gerencial, dentro da DRE gerencial, dividend yield de 0,85% valor de mercado, então está até um dividendo yield interessante se você pegar valor de mercado, né, atualmente. 10,73% de dividend yield analisado, também pela cota de mercado, e o valor de mercado do fundo está praticamente metade do que está ele dentro do seu patrimônio, né? R$ 110,53 é o valor
da cota patrimonial e 58,62 fechamento do último dia 21 de julho, do dia 30 de julho, 30 de junho, 58,62, mas no último dia 21 de julho ficou cotado aí aproximadamente a 58, quase 59 reais foi o valor de fechamento. A liquidez do fundo ainda é uma liquidez bastante interessante, né? 6,48 milhões de reais, fundo bem negociado aí no mercado. Né, visto também o tamanho do fundo, né, quantidade de cotistas, né, o valor patrimonial do fundo aí, quase 2,5 bi. Aqui ele fala sobre o cenário macroeconômico, né, ver sinais de melhora, né, em relação à taxa Selic e à inflação. A inflação, inclusive, já foi uma deflação nesse mês de junho, né, então teve uma queda bem relevante. Parece que agora sinais de que a taxa Selic possa reduzir aí na próxima reunião já, né, já que o IPCA, que era aí o índice que se buscava reduzir, né, o índice de inflação que buscava se reduzir com o aumento da taxa Selic, parece que já está controlado, inclusive dando sinais de deflação aí, inclusive teve uma pequena deflação nesse mês de junho, então provavelmente, e é o que os analistas aí, os economistas têm sinalizado, que na próxima reunião do Copom possa já haver essa queda na taxa Selic, né? O que pode aí contribuir para que os fundos, principalmente os fundos high yield, né, tenham uma recuperação em relação a vamos dizer assim, uma sobrevida, né, nos seus credores aí para que eles possam equacionar suas dívidas com os fundos, né? Então tem aí uma expectativa de recuperação desses créditos, né, principalmente que tem afetado o mercado imobiliário. Bom, mais para baixo aqui a gente fala sobre essas dificuldades, né, de financiamento, de financiar e refinanciar as operações que a gente vê nos ativos dos CRIs, né? Muitos, inclusive, ativos do HCTR está ali em negociação, outros como o chamado waiver, né? Waiver, que é jogar parcelas para frente, né? Parcelas que não sejam desembolsadas ali no período estabelecido, mas que elas sejam jogadas mais para frente, claro, com as correções que tem que ter. E a gente tem visto muito essas operações aí em alguns ativos. Aqui é o que a gente verifica que o que o HCTR muitas das vezes usa como ainda fator favorável, né? Pegando aquela parte onde o HCTR distribui proventos espetaculares, como eu falei, ele ainda é um dos fundos que distribuiu desde o seu início lá, né? Desde o seu início, comparando com outros fundos de CRI no mesmo período, é um dos fundos que mais distribuiu dividendos no período de existência do HCTR11, comparado com os outros pares aí seus de mercado. E dentro das reestruturações, ele verifica aqui que dentro do cenário macroeconômico, né, esse valor, o valor do dinheiro, o crédito imobiliário, aí, qualquer tipo de crédito pessoal imobiliário, seja ele qual for, está caro por conta da taxa Selic, né? E aí isso gera um risco maior de inadimplência, reduz as vendas aí dos projetos que inclusive os CRIs aí né, por conta que os CRIs iniciaram, né? Então tem essa dificuldade nas vendas pelo encarecimento do crédito. Isso faz com que o caixa dos CRIs, né, das empresas ali que tomaram crédito, acaba sendo prejudicadas, e também os distratos que acabam tendo no decorrer dos pagamentos daqueles que adquirem as unidades, né? Então isso tudo tem prejudicado aí bastante o mercado imobiliário. Bom, não vou ler tudo aqui, você pode baixar o relatório. A gente vai para DRE contábil e a DRE de caixa, o fluxo de caixa do fundo. Então o fundo tem tido lucro contábil, como a gente verifica aqui, o lucro contábil em junho foi de R$ 1,02 por cota, foi de 22 milhões do resultado contábil, mais de 22 milhões, teve uma redução em relação ao mês de maio. Mês de abril teve aqui um prejuízo, mas foi por conta que foi por conta de uma renegociação aqui, uma precificação de algum FII que ele tinha na carteira, né, onde ele vendeu ali, onde ele teve uma reavaliação e teve ali uma
uma redução do valor, se eu não me engano, isso, no relatório de abril eu esclareço isso lá. E dentro do seu resultado de caixa, né, que é o que importa para a distribuição, o fundo teve um resultado ali de 48 centavos por cota no mês de junho, distribuiu 50, então distribuiu ainda um pouquinho aqui de resultado, de caixa, né, do caixa do fundo. Né, a gente verifica que teve 34 centavos, também distribuiu o caixa do fundo aqui no mês de junho, de maio, mas no mês de abril teve um valor mais alto, então que compensou praticamente. Ainda sobrou um pouquinho, né, do que foi distribuído aqui mais para frente. Então o fundo tem tido esses resultados aí bem voláteis, né, como a gente verifica aqui, né, e tem mantido os 50 centavos de distribuição aqui linearizada, que é o que, ao meu ver, é o que é sustentável atualmente dentro da distribuição do fundo. Ele tem distribuído 50 centavos desde março, como a gente verifica aqui, né, teve essa redução e mantém-se esse patamar, que ainda é um bom provento em relação ao valor de mercado, que dá mais de 0,85% de dividend yield. Né? E dentro da carteira a gente verifica não teve muitas alterações, né? Então são 81% são CRIs, 18% são FIIs, né, dentro da carteira. Dentro da senioridade ou da classe dos CRIs, a maioria são cotas sênior, seguido de cota subordinada. Então dentro do risco até o fundo tem ali bastante cotas ali com preferência na distribuição do fluxo financeiro do CRI. E dentro do indexador, 0,90%, que pode inclusive reduzir a receita do fundo aí nos próximos 2 meses por conta da deflação que teve aí no mês de junho. Dentro da faixa de obra a gente verifica que muitas já estão inclusive terminadas, 88%. E dentro da faixa de vendas o fundo está com 67% aí dos CRIs, né? Dentro dos seus projetos, 100% vendido, 67% dos CRIs. Dentro do segmento aqui, a maioria são multipropriedades e setor hoteleiro, né? Então, mais pulverizado, mas aqui, eu considerava esse daqui como corporativo, né? Já que são grandes empresas, né? Mas não tenho certeza se esse é classificado como corporativo. FII principal aqui é o XBXO, que não tem rendido nada para o fundo. Serra Verde também não tem rendido nada para o fundo nos últimos meses. O que tem tido praticamente aqui proventos para o fundo é o HCHG, é o único que tem rendido proventos para o fundo. O restante aí são fundos que não tem gerado resultados para o fundo, né, de distribuição de provento, né, mas o Serra Verde teve uma valorização ali patrimonial muito grande para o fundo. Se ele vender hoje, ele vende com um ganho de capital até bem interessante. Aqui é o portfólio do fundo, então a gente verifica que dentro aqui da legenda, né, o verdinho com um tiquezinho aqui branco é o adimplente, então sem problemas. Então a gente verifica que na primeira página, onde estamos com maiores participações no PL, deixa eu ver se a classificação é essa aqui. Bom, aqui não está classificado por percentual de participação no PL, como a gente verifica nessa coluna aqui, né, não está com essa percentual de participação aqui na ordem, tá? Mas a gente verifica aqui que alguns, né, estão adimplentes aqui, poucos aqui são verdes, né, a maioria são amarelos que estão em negociação, outros estão adimplentes, mas em waiver, que a gente viu lá em cima, esticando as parcelas que estão contratualmente ali, né, dentro do contrato, esticando elas mais para frente. Então é um verde sem o tiquezinho. Então a gente vê que também tem algumas aqui nessa página. Na página seguinte tem mais verdinho com tiquezinho, tá vendo? Tem mais verdinho aqui com um tique, então a maioria está adimplente. Dentro dos corporativos, onde a maioria daquele grupo lá, do JR de Gramado, o GPK, né? O GPK, inclusive, aqui tá amarelinho, né? Então tá em negociação. Um tá vencimento antecipado, né? Inclusive a maioria deles iam ter esse vencimento antecipado. Vamos ver se vai ocorrer também no HCTR 11, no DEVA 11 era essa previsão.
E dentro aqui tem muitos aqui em Wave, então jogando as parcelas mais para frente, praticamente esticando, né, o vencimento, jogando para frente aí o vencimento e as parcelas. Então nada muito mudou aqui dentro do seu portfólio, né? As negociações do fundo manteve-se ali dentro da média dos últimos 2 meses, né, dentro de quase 60 milhões de reais de volume médio de 68 milhões, né, então reduziu muito na verdade, né, o valor de mercado teve uma queda em relação a maio, né, o valor de mercado teve uma queda em relação a maio, teve uma queda muito drástica em relação ao volume de negociação mensal, né, como a gente verifica aqui, a média realmente caiu bastante, né, então aqui dentro do acumulado de 2023 tem-se uma média de 6,4 milhões de volume diário de negociação, só que o fundo em junho teve um volume diário em média de 3,2 milhões de negociação diária no mercado secundário. Então o fundo teve uma queda bem relevante na sua liquidez, né? O que também contribui, né? Basicamente aqui é o valor da cota, né? Que reduziu bastante, só que a liquidez caiu muito realmente, né? As negociações caíram com mais relevância, porque a gente verifica que em abril o valor era muito menor, era quase R$10 o valor da cota mais barato do que em junho, e o volume de negociação foi mais que o dobro. Então realmente as negociações deram uma freada aí no mês de junho. Então aqui está a especificação qualitativa de todos os CRIs que tem na carteira, né? Prazo de duração, indexador, LTVs, né? Garantias, né? Então tem as informações qualitativas que você pode acompanhar aqui dentro do HCTR11, tá? E esse aqui, algumas terminologias, algumas explicações que o fundo tece aqui para os investidores, como é que se faz os cálculos, né? Como é que são o porquê das terminologias, para você ficar um pouquinho mais familiarizado com os termos do relatório, ok? Então é isso aí, relatório gerencial de junho do HCTR11, na minha opinião nada mudou, né? Só a liquidez no mercado que reduziu praticamente pela metade, mas dentro ali da expectativa de distribuição, acho que vai permanecer nesses 50 centavos aí, se tudo ocorrer, mas a gente tem aí uma deflação, né, nos próximos 2 meses, que vai impactar aí praticamente a receita de correção monetária dos CRIs, né? Vamos ver qual vai ser o impacto aí nos CRIs do HCTR11 no próximo relatório, ok? Então se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.